Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Sertão Inovador. Meu nome é Radamés Dantas e fico muito satisfeito de fazer parte desse projeto de educação, de compartilhamento, de conexão. Dois itens sempre me chamaram a atenção na formação profissional de qualquer pessoa. Primeiro, você precisa ter conhecimento, ler livros, bons livros, ouvir pessoas, daí a importância de um professor que saiba de maneira didática explicar coisas que talvez você lendo sozinho você não consegue. Mas se você tem uma capacidade de leitura boa, se você tem uma boa sistemática de conexão de conteúdos, até mesmo sozinho você já consegue suprir essa necessidade de uma pessoa ter que explicar para você. Portanto, conteúdo é o item que me parece muito importante em dois itens principais na formação de uma pessoa. Conhecimento. Através de livros, de aulas, um podcast como esse pode trazer para você conhecimentos que você talvez não vá ter condições de adquirir ou de obter procurando sem um tipo de curadoria. O que um podcast já serve para isso, já ajuda, já é um tipo de curadoria. Já tem ali um filtro para te ajudar a compreender alguns assuntos especificamente. Outro item importante que me parece na formação de qualquer profissão é a conexão, a rede de contato, conhecer pessoas. Saber que existem pessoas que sabem coisas que você não sabe, que fazem coisas que você não faz, ou que sabem coisas melhor do que você até sabe, mas ele sabe um pouco melhor, ele tem alguns itens a mais que vai complementar, ou pessoas que talvez te provoquem a buscar conhecimento que você nem tinha pensado a respeito. É por isso que trabalhar com pessoas sempre será a melhor opção para quem quer crescer. Ter um time faz você ir muito longe. Sozinho você até tem um certo progresso, mas o limite logo, logo vai chegar na sua porta. Com mais pessoas, você vai muito mais longe porque o seu limite amplia. Com essas palavras, eu quero te convidar a hoje aprendermos um pouco mais sobre inovação. O foco desse programa é empreendedorismo e inovação. Como que eu aprendo empreendedorismo? Acabei de falar duas maneiras bem simples: adquirindo conhecimento, buscando em cursos, livros, podcasts, mas também se conectando com pessoas. Como que eu adquiro inovação? Como é que eu me torno uma pessoa inovadora? Como que a minha empresa se torna uma pessoa inovadora? Mais uma vez, aprendendo sobre a inovação e se conectando com pessoas inovadoras. Não dá para você estudar sobre inovação se na sua empresa o pessoal não quer inovar. Não dá para você querer inovação, entregar inovação para os seus clientes, se você não permite um ambiente favorável à inovação. Portanto, esses dois temas são fundamentais para a gente progredir no nosso aprendizado, ok? Como educador, eu me sinto obrigado a compartilhar com você esses caminhos, esses métodos que nos ajudam a masterizar o nosso conhecimento e não só masterizar, acelerar o processo. Vivemos numa avalanche, num tsunami de informações que se você não souber filtrar, se você não souber fazer algum tipo de curadoria, você vai ter algum problema de ansiedade com tanta informação. Muito bom. Para começar o nosso programa, eu não posso deixar de dizer os canais que você pode acompanhar-nos aqui semanalmente. Então são eles. Você pode acompanhar o programa Sertão Inovador pelos canais da TCM, o 16.6 digital, 15 da Família HD. Você pode acompanhar no canal 94 na Telecab e no canal 176 na BrisaNet. Bem como também no YouTube, pelo YouTube da TV, a nossa TV ao vivo. Ok? Além disso, você pode acompanhar certamente os cortes, os vídeos que aqui são produzidos entre os nossos integrantes, participantes das nossas edições do podcast Sertão Inovador. Tanto o meu contato, Radamés Dantas, como o próprio Artêmio, o Diego, o Jansen, os nossos convidados que estão aqui conosco participando dos programas e assim a gente avançar junto. Dentro do Instagram eu quero também
sugerir você acompanhar o programa. Nós temos também um perfil no Instagram, Sertão.inovador. Você também pode acompanhar no próprio TikTok, Sertão.inovador, e também no YouTube, Sertão.inovador. Então, o sertão precisa de um ponto, e o ponto aqui é a inovação. A despeito do que as pessoas possam falar de estigmas, de conceitos, formatos, ideias equivocadas do sertão, o sertão é a maior área que nós temos, por exemplo, no nosso grande Nordeste, onde tem uma população fabulosa, lutadora, valente, guerreira, e nós já estamos vivenciando a inovação na nossa região. Já tivemos, inclusive, alguns programas a respeito disso, da cidade onde a gente está, mas bem como na região. A pergunta, entretanto, e Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Você. O que você está fazendo para inovar na sua atividade, no seu negócio? Está fazendo o que a respeito disso? Algumas pessoas têm sérios problemas com isso. Nem gosta nem de ouvir falar. Chegou fulano, lá vem fulano cheio das ideias. Se na tua empresa alguém é recriminado porque ele tem boas ideias, ou ele tem muitas ideias, e às vezes as boas ideias saem da quantidade, a qualidade vem da quantidade, não reprima o ambiente de pessoas, nem reprima pessoas que têm boas ideias. Se alguma coisa à sua volta agora, é porque primeiramente foi fruto de ideia de alguém. Se você está assistindo essa transmissão, é porque primeiramente isso fez parte da ideia. Isso fervilhou no juiz de alguém pensando, por que a gente não cria uma maneira de transmitir as coisas à distância? Por que a gente não cria uma TV, não cria uma imagem, enfim. E todo o ecossistema dessa área, primeiro fez parte da ideia de alguém. E as perguntas, e o questionamento, e a busca de conhecimento e conexão tornou possível isso. E falando daquilo que torna possível, não posso deixar de falar dos nossos apoiadores. São eles, Cardan Peças, uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, com foco em componentes de sistemas de transmissão, como cardãs, cruzetas, mancais, eixo e muito mais. Também é apoiador do nosso programa a Consulte Gestão de Resultados, uma empresa especializada em soluções de inovação financeira e de gestão empresarial, com mais de 9 anos de atuação no mercado. E quero também agradecer a Mobile Imóveis, que é uma empresa especializada em venda, locação e avaliação, e principalmente na administração de imóveis, aqui na região, na cidade de Mossoró. Mais de 40 anos no mercado. Quero também agradecer a Iagran, a incubadora de empresas da UFESA, a qual sou o gestor atual, e fico muito feliz de estar ali junto com mais de 20 empresas inovadoras querendo trazer mudança, querendo fazer acontecer na nossa região, no nosso estado, no nosso país, quiçá do mundo. Beleza? Bom, feitos os nossos agradecimentos, nós vamos começar nossa conversa aqui já trazendo bronca para ser resolvida. Qual é o seu problema? Eu tenho trazido esse quadro para a gente aprender algumas coisas em algumas áreas, com pessoas que já têm experiência, têm formação, têm conhecimento naquela área, e aquele conhecimento pode te ajudar. Hoje ele está aqui conosco para falar sobre alguns assuntos, principalmente na área de gestão, o Diego. E aí, Diego? Tudo em paz, né? Vamos embora. Peguei você hoje. Olha, depois vamos conversar com o Artemio, viu, rapaz? Artemio é empreendedor, o homem é muito ocupado, rapaz. Mas nós tudo bem. Ah, rapaz, ele tá ali. Valeu, tudo bom, Artemio? Beleza, Artemio já está aqui no nosso estúdio, daqui a pouco ele participa. Mas eu quero começar com você, Diego. Diego, fala um pouquinho para nós sobre essa questão do empresário, da tomada de decisão, como ele... Você tem sido um cara que tem estudado nessa área de neurociência, né? Tem estudado muito nessa área, mas na hora que o gestor vai tomar decisão, e eu vou puxar um dos itens dessa decisão, a questão do controle. Peter Drucker fala que, e a maioria dos autores, fala que uma das funções principais do gestor é controlar. E acho que o ser humano gosta disso, ele precisa ter o controle. Mas e quando ele não consegue ter esse controle, ou como é que ele gerencia esse controle, como é que o empresário trabalha essa questão do controle dentro de um mundo não tão muito controlado? Sim.
Primeiramente, novamente é uma satisfação estar aqui podendo responder, tirar algumas dúvidas e trazer algumas soluções, né? Para quem nos acompanha. A questão do controle, principalmente dentro das organizações, né, das empresas, ela fala muito de quem tem essa palavra, de quem tem esse poder, de quem tem essa autoridade. E aí, trazendo para líderes, né? Para os líderes, o controle, ele fala muito do líder e a gente percebe que no fator liderança, as pessoas, muitas vezes, elas têm a dificuldade, sim, de trazer essa de liderança compartilhada, né? Uhum. E o controle, muitas vezes, se torna limitante para o crescimento das empresas. Então, vou trazer uma ideia, um exemplo. O líder, ele tem dificuldade de delegar Uhum. por ser, por exemplo, um cara perfeccionista. Ele gosta das coisas tudo no seu lugar, ele gosta das coisas muito organizadas, ele gosta das coisas com temporalidade ali britânica, enfim. E ele, dentro do seu time, ele percebe que poucas pessoas têm essa facilidade. Então ele percebe que eu não vou delegar porque não vai sair daquele jeito que eu preciso que saia. Então ele acaba puxando para si, ou seja, ele acaba concentrando. Daqui a pouco ele não está só fazendo a venda, porque o vendedor não vai bater a meta porque ele vai delegar o suficiente. Ele vai estar fazendo a venda, ele vai estar fazendo a compra, ele vai estar fazendo a organização do estoque, ele vai estar fazendo milhares de coisas simplesmente pelo fato do controle que está sendo concentrado na mão dele, e aí ele não tem a oportunidade de trazer o time para ele e fazer esse compartilhamento da liderança. Mas esse controle acaba limitando o próprio crescimento da empresa por um fator comportamental do seu próprio líder. Entendi. E aí, você passa por isso? Porque É uma realidade, né? é verdade. Algumas pessoas mais, talvez, né? Outras menos, porque isso passa muito por gestão das emoções, treinar bem a sua equipe. Se você treina bem a sua equipe, e se você delega, é porque assim, a grande dificuldade, eu escuto, não sei se você já escutou, mas eu escuto muitos empresários aqui na região, é que como está difícil ter mão de obra qualificada. E é uma verdade, a mão de obra qualificada é um problema. Mas quando você tem mão de obra qualificada, você também tem que se qualificar e deixar essa mão de obra qualificada entregar, errar. Exato. E algumas pessoas sofrem com esse problema, não quer correr o risco por algum tipo de preocupação. É até compreensível quando a pessoa diz assim, rapaz, eu não posso deixar minha equipe totalmente à frente, porque os clientes, né, se não for entregue do jeito que o cliente quer. Então eu como líder, eu como gestor, eu tenho a obrigação, eu preciso capacitar a minha equipe, eu preciso treinar a minha equipe, preciso desenvolver a minha equipe, para que ela tenha essa leitura tal qual a mim. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar botando a culpa em quem? Todas as vezes que algum cliente estiver insatisfeito, se eu não tiver essa leitura, eu vou culpar a equipe. E, gente, como isso é? Como tem esse negócio? Sim, com certeza. Essa questão de dividir não só a responsabilidade, muitas vezes também está na ausência da clareza da própria liderança, na própria gestão. Porque se você não compartilha as atividades, né, as responsabilidades, é porque não está claro nem para você, principalmente, porque você não consegue trazer essa transparência para o seu time do que ele vai fazer, do que ele é responsável, de qual setor ele precisa estar, qual a entrega que ele pode estar. Em muitas empresas que eu chego, eu pergunto, tá, beleza, tá assim assado e o gestor sempre reclama do seu time. Eu nunca vi, até hoje, nenhum gestor trazer a responsa para si. Poucos. Cara, eu sou o comprometido, eu sou o responsável. Mas muitas vezes joga a justificativa por cima do seu time. E eu digo muito que ultimamente, eu digo que eu tenho passado os 40 anos e não tenho guardado muito papo na língua mais, sabe, Radamés? Porque eu digo, cara, quem foi que colocou ele pra dentro? Quem foi que colocou seu time? Quem foi que escalou seu time pra jogar? Eu acredito que foi você. Então não jogue a responsa pra ele, porque a responsa de ter
feito o treinamento, ter colocado o time para jogar foi sua. O treinador é você. Você é o diretor do time. Então, a responsa no final das contas é do gestor. Então, se ele escalou o cara para jogar, quer seja de vendedor, quer seja e não tá tendo êxito, cara, olhe primeiro para si. E aí, aí é onde entra o controle, né, que a gente tava falando há pouco. E esse controle, quando os resultados não estão acontecendo e que o cara é concentrador das ações, que o cara não traz essa delegação para o seu time, eu enxergo muito profundamente hoje, claro, buscando aprofundar na neurociência do comportamento, que se resume por trás disso tudo uma palavra. Essa palavra eu já venho estudando ela há um pouco mais de 2 anos. Chama-se orgulho. E o orgulho, já na minha contagem, eu até trouxe aqui pra gente, se possível, a gente discutir um pouco. Já soma-se 23, na minha contagem, 23 fatores que originam o orgulho. Um exemplo simples, impaciência, é orgulho. Então, dentro de uma jornada empresarial, dentro do universo da empresa, o orgulho está muito presente. Somos pessoas, então, não só do universo empresarial, mas nas nossas vidas. Mas o orgulho que faz, por exemplo, o cara não querer compartilhar, delegar, porque ele acredita que só ele pode fazer o melhor. Colocar a xícara no canto certo, da forma certa, e ele acredita que o outro não teria capacidade. Vamos fazer o seguinte, você não me provoque não, porque eu provoco você. Vamos fazer um programa só sobre esse tema? Vamos. Né? Vamos programar pra gente, você trazer aí esses 20 itens. Se bem que não dá um programa, não dá para falar de todos, né? Tem que ir falando pouco a pouco. Eu também compreendo, eu tenho essa clareza, seja de leitura. Inclusive, estou terminando de ler um livro chamado O Seu Maior Inimigo, Seu Ego. Sim, sim. E o ego certamente é o gerente geral. Exato. Dessa Exatamente. fábrica Concordo chamada plenamente. Orgulho. E aí, vamos fazer isso? Bora. Você prepara aí alguns desses tópicos, traz as referências. Como acadêmico que sou, eu sempre gosto de solicitar as referências para a gente indicar para o pessoal também algumas literaturas para eles acompanharem. Mas eu queria que você falasse de um outro ponto. Então já está feita a provocação, né? Se prepara esse tópico. Certeza. Nosso próximo encontro vamos falar só sobre orgulho. Os orgulhosos não vão assistir nesse dia. Que é o que deveria, na verdade. Que era o que mais deveria, né? Mas vai chegar para eles. O algoritmo vai ajudar. Vai. Me fale sobre a questão dos empresários de procurar muito. Isso aí é normal. Acho que não é só empresário, todo mundo busca muito resultado imediato. E como é que é por que o ser humano quer sempre um resultado imediato? Porque essa dificuldade ocidental que os orientais já têm de olhar um pouco mais coisas no longo prazo. A palavra paciência no Oriente é mais bem recepcionada do que no Ocidente. No Ocidente, paciência, se você falar 10 vezes a palavra paciência, o cara já perde a paciência, só está escutando tanto você falando, tem que ter paciência. Porque essa busca imediata de querer resultado logo, curto prazo. Isso é explicado dentro de várias pesquisas hoje do mundo da neurociência. E aí, trazendo para a nossa realidade, né, da gestão, o gestor, o líder, ele traz um... Primeiro que ele não sabe para onde vai. Ele não tem aquilo claro. Em vários momentos eu pergunto nas empresas, eu chego, cara, beleza, o que a empresa quer ser quando crescer? Meu amigo, se você não sabe para onde você quer ir, você não sabe por onde vai. Qualquer caminho basta. Então ele prefere dizer assim, meu amigo, eu quero o resultado para ontem, porque eu estou querendo pagar o boleto agora. Então ele quer que o time traga um resultado de uma venda agressiva, mas ele não sabe para onde ele vai, não sabe quais são os objetivos, não sabe direcionar o time. E isso está muito explicado porque quando a gente traz a necessidade imediata, né? Isso é biologicamente, o ser humano acontece para pensar no agora, no hoje. É um método de sobrevivência. E as neurosubstâncias, né? Que acontece, que registra, é para que a gente traga essa realização, esse resultado de imediato. Agora, é onde vem
o desejo de ter isso realizado, a vontade de ter isso para agora, e aí é onde entra a pilha, porque muitas vezes não dá para fazer agora. Você planta a semente hoje e amanhã já quer que tenha uma árvore frondosa caindo fruto e sombra. E não funciona assim. E aí, essa neurosubstância trazida para o nosso dia a dia, na gestão, faz com que o cara queira o resultado para ontem. Você está falando da dopamina, né? Está denunciando ela? Exatamente. Tá. Essa dopamina, ela nos prejudica demais na gestão, como também sabendo muito dosar e alinhado à ocitocina, que aí é onde vem o hormônio da empatia. Aí vai dar outro programa, né, meu amigo? Que aí é mais. Enfim, muito bom isso. Então a dopamina, ela bem dosada, ela faz com que a gente tenha o senso de sobrevivência para o agora, mas quando a gente não se percebe a dose bem dada, essa dopamina em excesso, ela traz um sentimento só de apagar incêndio, de tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, e acabar entrando numa pilha negativa, porque aí, consequentemente, vai todo o seu time. E aí, você tem perguntas nessa área? Você, como gestor, seja de uma pequena, média ou grande empresa, gostaria que a gente pudesse trazer esses assuntos aqui? Entra lá no nosso Instagram, sertão.inovador, faz sua pergunta lá no direct, pode ficar à vontade, que a gente tem maior satisfação de poder trazer esses assuntos, porque são problemas. E se tem problema, tem solução. Se você não resolveu, você não sabe. Simples, tão simples quanto dizer isso. Mas se a gente não sabe, vamos trabalhar o velho orgulho para poder a gente perguntar, para a gente buscar, seja em livros ou seja conversando com pessoas que tenham. Ok? A gente vai para um intervalozinho já e volta para o nosso próximo bloco.